A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus, nesse momento, me trouxe aqui como porta-voz da palavra dele para a tua vida, para te falar que Jesus Cristo é a solução do teu problema, que Jesus Cristo, ele é a salvação da tua alma, que Jesus Cristo, ele é o teu protetor, que Jesus Cristo, ele é o teu guarda, ele é o que te dá força, ele é o que te consola. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos estar aprendendo um pouco com a palavra de Deus, e eu peço aos irmãos que fiquem até o final e que acompanhem comigo esta pequena e breve leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 22, que nos fala bem assim: Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ela estabelecerei o meu concerto, por conceito perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Meus irmãos, olha que interessante. Deus, como está escrito no texto, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Assim como no capítulo anterior, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Porque Deus, quando chama Abraão, ele faz promessas. Deus fala para Abraão sair da terra dele, sair do meio da parentela da terra dos pais dele, e ir, que Deus mostraria a ele, e que através do nome de Abraão, Deus engrandeceria o nome de Abraão, e que na terra as nações, os povos seriam benditos através de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma coisa nos chama muita atenção e nos traz como ensinamento: Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. E não só na vida deles, no Velho Testamento, na Gênesis, mas também como no Novo Testamento, Deus, ele continua, louvado seja o nome do Senhor, a mudar nomes. Por exemplo, Pedro, que antes era Simão, mas depois que se tornou servo de Deus, que começou a ser discípulo de Jesus, Jesus Cristo mudou o nome dele.
e falou que o nome dele seria Pedro, não Simão mais. Saulo, que era perseguidor, depois que se torna um servo de Deus, que tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, se torna Paulo. Jacó se torna Israel, e por aí vai. E tudo isso nos aponta que quando Deus ele tem promessa na vida do ser humano, quando Deus tem promessa na minha e na tua vida, de fazer algo através da nossa vida, de fazer algo na nossa vida, ele muda tudo. E ele também requer mudança da nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele muda o nome de Sarai para Sara. Meus irmãos, eu quero falar para a tua vida que quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo, ou quando ela é crente, através do nome de Jesus Cristo, o ser humano ele é transformado, ele é mudado pelo poder da palavra de Deus. No sentido espiritual, Deus não só mudou o nome de Abraão e de Sara, como também fez grandes coisas através da vida deles. Isso nós vamos entender mais para frente. Então entenda uma coisa: quando Deus fala contigo, quando Deus te chama para você caminhar com Ele, com a palavra dEle, viver a palavra dEle, Deus apaga o teu passado, Deus escreve o teu futuro, Deus te dá um futuro pela palavra dEle, escrito pela palavra dEle. Deus apaga as coisas ruins e te dá um novo caminho, uma nova história. E a Bíblia nos fala que do passado do ser humano que aceitou a Jesus Cristo, que tem Deus em sua vida, Deus ele não se lembra mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus disse: Abraão, o nome da sua esposa não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Porque Deus falou bem assim: eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será a mãe das nações, rei de povos sairão delas. Então, primeiro, preste atenção, Deus faz algo na vida de Abraão e de Sara. Primeiro Deus muda a vida de Sara, muda a vida de o nome. Primeiro Deus muda o nome dos dois para depois mudar através deles. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Antes de você ver um parente seu, antes de você ver ou querer ver mudança no próximo, primeiramente Deus vai tratar com você. Primeiramente Deus vai mudar o teu caráter. Primeiramente Deus vai mudar o teu comportamento. E através da tua vida, a tua casa, os teus parentes, a tua parentela, Deus também irá abençoar. Você será exemplo de vida e de poder através da palavra de Deus para outras pessoas, para outros povos, para outras famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que quando Deus fala para Abraão que abençoaria a Sara e abençoaria também Abraão com um filho, Abraão, ele caiu com o rosto sobre a terra e ele começou a rir no coração dele, no pensamento do coração. E ele disse para Deus: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara, com 90 anos, de conceber um filho? Abraão riu, Abraão duvidou. Mas mesmo Abraão sendo homem de Deus,
Eu quero te dizer que há uma natureza falha e pecadora dentro de nós. Ainda que você aceite Jesus Cristo e se torne um servo, uma serva de Deus, a natureza pecaminosa ela vai continuar dentro de você. E haverá momentos que Deus falará contigo, que Deus usará pessoas, que Deus te dará direções, mas que por causa dessa natureza que está dentro de você, ela te fará duvidar das palavras de Deus. Ela te fará duvidar das palavras em que Deus usará pessoas. Ela te fará duvidar da tua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Abraão, no coração dele, ele riu e duvidou. Poxa, como pode? Louvado seja o nome do Senhor. Um homem de 100 anos como eu, ser um pai, já passou da minha idade. Já passou do tempo de eu ser pai. Não tem como mais. Mas eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. E eu volto a falar, quando Deus tem promessa na vida de um ser humano, quando Deus tem algo a fazer na vida do ser humano, pode se passar anos, pode passar da condição física, pode passar da condição sentimental, da saúde, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Não importa a idade se está avançada, não importa a condição física e sentimental da mulher para conceber um filho. Se Deus falar que vai nascer, vai nascer. Se Deus falar que a tua vida vai mudar, ela vai mudar. Independente se estão rindo de você. Independente se você mesmo está desacreditando na promessa que Deus te fez. Na palavra que Deus te revelou, do que Deus falou para você que vai acontecer e você está duvidando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para Deus tudo é possível. Não desacredite. Não desista, porque Deus, Ele tem promessas. Deus nos deixou promessas, muitas promessas na Bíblia. E todas elas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Porque a Bíblia nos fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falado, ele fará. Acaso Deus prometido, ele cumprirá. Então, meus irmãos, não duvide. Porque tem momentos na nossa vida, tem situações que nós passamos dificuldades, tem dores que nós sentimos na nossa alma que verdadeiramente nos fazem duvidar do que Deus falou conosco. Mas a nossa dúvida, entendam uma coisa, a dúvida nos momentos de dificuldades que nós temos, as incertezas que nós temos das palavras de Deus, não anulam o que Deus ele falou. Aquilo que estão falando na tua vida não anula o que Deus prometeu. Não retrocede a promessa de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Independente do que falam, independente do que nós mesmos duvidamos. Mas ela se cumpre. Para que a palavra de Deus, ela possa ser engrandecida, ela possa ser louvada através de Jesus Cristo de Nazaré. Então Abraão falou, depois de ter duvidado do que Deus falou, que ele seria pai, que Sara seria mãe. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Porque eu creio que Abraão estava preocupado, já em idade avançada, com o seu filho, Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse, na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho. E chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto por conceito perpétuo a sua semente depois dele. Deus falou uma coisa. Abraão fugiu da conversa.
e falou sobre Ismael, porque Abraão estava preocupado com Ismael também. Mas Deus volta na conversa: Sara, tua mulher, te dará um filho. Então, duas coisas nós vamos ver aqui, e nós temos que atentar bem para esse detalhe. Deus estava num assunto e Abraão mudou de assunto. Deus falou que Abraão seria o pai e falou que Sara seria a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão ficou preocupado com outro filho dele, Ismael, que ele tinha por Agar, a egípcia também. Porque Deus insiste em falar novamente que ele seria pai de Isaac, para que Abraão entendesse que o propósito na vida de Isaac, que Sara geraria no futuro, mais para frente, era algo muito forte, que seria o conserto perpétuo que Deus faria através do filho que Abraão teria com Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós vamos ver mais à frente que Deus ele não se esquece de Ismael também. A promessa é com Isaac, mas Abraão ficou preocupado com Ismael. E Deus falou: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então nós vamos ver que Abraão fica preocupado com Ismael. Mas Deus não se esquece de Ismael. E Deus falou que Deus tinha abençoado a vida de Ismael, outro filho de Abraão. E Deus disse que faria frutificar e multiplicar através da vida de Ismael. E que dele geraria 12 príncipes. E que dele geraria uma grande nação. Então eu quero te dizer, meus irmãos, que além de Deus fazer, além do que nós podemos olhar, Deus também cuida daqueles que estão lá atrás. Deus também protege aqueles que estão lá atrás. Deus, quando nos faz promessa, Deus nos faz promessa de coisas além do que nós possamos compreender. Mas também Deus guarda a nossa descendência. Deus guarda a nossa casa, Deus guarda a nossa família. Deus não se esquece daqueles que estão conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é dessa maneira. Deus faz muitas coisas através da nossa vida. Mas primeiramente Deus faz na nossa vida para servir como exemplo para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia nesta palavra, meus irmãos. Porque Deus primeiramente vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. Segundamente, Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar vidas, pessoas, famílias através da tua vida. E através das vidas que mudarem, das famílias que mudarem, através da tua vida, outras vidas, outras pessoas, outras famílias também vão ser alcançadas. E por aí vai. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. Porque a obra não para. O nome do nosso Senhor, ele não para de ser engrandecido. Passa uma, passa duas gerações e o nome do Senhor continua sendo engrandecido. De família para família, de nação para nação, de reino contra reino. Porque esse Deus, ele é tremendo, esse Deus, ele é poderoso. Ele vive, ele reina para todo sempre em nossas vidas. Ele será engrandecido para todo sempre através da nossa vida, através das nossas famílias, através do povo dessa terra.
em nome de Jesus.